Oi, pessoal, eu sou o Ben Mendes, jornalista de Belo Horizonte. Estou aqui no Tomei Gosto para bater um papo com o Mário Alaska, tomar uma água e ter muito boas conversas. Hello, olá, mais um episódio do podcast Tome Gosto, cerveja, café ou vinho. Vou trazer um entrevistado que me gerou muita curiosidade, porque esse cara acumula muitas coisas em uma pessoa só. Eu descobri que ele é estudante de medicina, advogado e jornalista e luta pelo direito do consumidor. O que será que nós vamos ouvir hoje, hein? Chega mais, dá o like, faz download e fica no canal comigo. Ben Mendes, cerveja, café ou vinho? Dependendo da ocasião, o vinho é muito bom. Quando é com a morena que me acompanha aqui nesse estúdio hoje, gosto de um vinho. Mas fico muito na água, viu? O café, eu achei que você ia falar café, cara. Com queijo, café. Vamos no vinho com a morena, então, que você Sim. estava muito feliz no vinho com a morena. Isso é bom. Qual vinho? Olha, eu gosto de um vinho... A marca eu não vou saber te falar aqui agora, mas não muito seco. Sim. Ou talvez o Midsec, né? Como que é o nome que vocês... Demisec. Isso, Demisec. Ele me atende bem. Você sabia que essa cadeira que você está sentada é do especialista, né? É mesmo? É, todo mundo chega aqui, olha, eu até bebo vinho e tal, mas eu não entendo e tal. Abriu a boca, não é muito seco, o Demisec. Então ele é tinto? Tinto. Muito bem, muito bem. O branco você já tentou? Não, eu fico no tinto mesmo. E não é com muita frequência. Não que eu queira mudar seu hábito, nem que eu queira te embriagar. Sim, jamais. Nem que eu ache que você deva consumir mais álcool do que o comum. Sim. Né? Mas eu acho que você tem que ser feliz com a morena sempre. Claro. Mas assim, cara, sugestão do amigo. Sim. Vinho verde ou vinho branco refrigerado em dias de calor. É mesmo? É. Nunca experimentei. Você vai um dia no lugar onde você compra seu vinho. Sim. Costuma ter alguém lá, um sommelier, Sim. alguém, você fala assim, querido... Fui no podcast e me indicaram um vinho branco ou um vinho verde para tomar no calor. Vai no verde. É? Vai no verde. É melhor? Não é que ele é melhor, cara. É que o verde, ele é mais suave, quando ele é o verde branco, né? Ele é mais suave. Ele não chega a ser espumante que tem gás, mas ele tem um agulhado, é menos que o espumante. Sei. Ele não é tão doce quanto espumante. E tem alguns que eu sinto um pouco de adstringência, que é tipo a banana, mas gostoso, tá? Não é ruim não, viu? Aí você vai experimentar, mesmo. Você e a morena. Claro, sempre. E você vai me contar, porque é engraçado, cara. A entrevista é com você. O Brasil é um país de clima quente, a gente toma vinho tinto. O café... Sim. Café não faz muito parte da minha rotina, a não ser acompanhado de um pão de queijo ou queijo. Aí você não me oferece pão de queijo sem café. E não me ofereça queijo sem café. Mas no dia a dia não faz muito parte da minha rotina. Então você não toma café de manhã? Não tomo café de manhã. Legal. É impressionante que eu tomo muita água, né? E às vezes quando vai sair assim para um almoço... Todo mundo pede lá a sua bebida, eu falo o quê? Água. Aí gera aquele constrangimento, né? Que você tem que beber alguma coisa que não seja água. Eu tenho muito costume de beber água. De manhã eu não tomo café. O café preto, eu não tomo. O que eu tomo de manhã? É só comer minha batata, a fruta e não bebo. Não consigo beber de manhã. Cara, mas você tá feliz é o que importa. Sim. Então o café pra ti é acompanhando um queijo. Queijo. Isso. Fantástico. E qual que é o queijo que você Canastra. gosta? Respondi mais rápido do que o vinho, você percebeu, né? Então, pra você, o queijo tem que ter o café. Tem que ter o café. Sim, sem leite. Não, o leite já tá no queijo, não precisa, exatamente. Né? Pra quê? Exato, isso mesmo. Você já experimentou, bem, algum desses cafés diferentões que a turma faz, desde as batidas? Tipo assim, café com doce de leite, sorvete e gelo? Nunca. É bom? Velho, nós vamos marcar um episódio 2, então Pronto. você que tá ouvindo o podcast Tomei Gosto, tá? Nós vamos ter um segundo episódio com o Ben, que ele vai tomar um vinho verde. Ok. E nós vamos tomar bebidas à base de café. Você gosta de sorvete?
Não. Pô, bem, vai ficar difícil o papo. Gente, esse foi o podcast, amigo. Bem, o que eu Oh, meu Deus. Você não gosta de sorvete ou você não tem hábito? Não gosto de sorvete. Eu tomo sorvete para não ser mal educado, né? Então, por exemplo, se eu vou a algum lugar, a pessoa me serve como sobremesa o sorvete, eu tomo sorvete. Não é aquela coisa assim de não gosto de jeito nenhum, Sim. sabe? É como, por exemplo, o quiabo. O quiabo eu não vou, embora seja muito tradicional em Minas, o frango quiabo, mas se você me oferecer, eu vou te agradecer muito, mas não vai descer. O sorvete não, eu vou tomar o sorvete, mas eu não sairia da minha casa para ir tomar um sorvete. Entende? Quando vão pessoas à minha casa, se forem crianças, eu vou lá e eu compro o sorvete para que elas tomem, mas eu não tomo sorvete. Bom, eu achava que você era um cara diferente. Agora eu tô te vendo aqui na minha frente, eu tô tendo certeza. Você já experimentou o sorbet, que é o sorvete Não. sem leite? Não. Bem, nós temos que conversar, velho. Vamos. Vamos dar uma divertida na sua vida Tô aí. interessado. Porque o sorbet, Sim. ele é o sorvete, ou seja, ele é feito com fruta e água, então ele não leva leite, derivados e tal. E é uma delícia, cara. É mesmo. Bom pra caceta. Pronto, então temos o vinho Vinho verde, Bebidas à base de café. bebidas à base de café e o sorbet. E sorbet. Pronto. Mas antes de completar esse ciclo, assim, Sim. você também não toma suco? Não. Isso eu te falei no princípio, né? Você falou. Cara, eu tô te Não. achando um case. Eu não sei se vai dar tempo de falar do seu canal aqui. Não, fique tranquilo. Não tomo suco, eu como a fruta e bebo água. Que beleza. Eu tenho certeza que são frutas muito específicas, bem. Não, qualquer. Você quer me oferecer um suco de melancia? Eu vou comer a melancia e vou beber água. Suco de laranja, vou chupar a laranja e vou beber água. Eu não tenho o costume de beber o suco mesmo. Mas aí eu vou fazer uma autodefesa aqui. Sabia que na medicina isso é orientado? Porque, veja só, a gente tem o costume de achar que beber suco é ser saudável, né? Então, a gente incentiva o filho. Tem que beber suco. Não beba refrigerante. Beba suco. Uhum. Mas qual é a desvantagem do suco? A gente não vai beber o suco e não vai colocar açúcar, né? Sim. Você adiciona um açúcar no suco. Então, você está pensando que você está estimulando seu filho a ter uma alimentação saudável, uma bebida saudável, só que você está colocando açúcar. Então, você substitui o refrigerante por uma bebida com muito açúcar também. Outra questão é que quando você come a fruta tem consigo as fibras. E na hora que você faz o suco, você descarta essas fibras, que são importantes, né, no trato digestório. Então, é recomendado que você ofereça a fruta e a água. Porque a pessoa vai ter todos os benefícios, vai tomar a água, que é a função da hidratação, e não vai adicionar açúcar. Tudo que você falou tá certo, cara. Mas ainda assim você bebe o suco, Eu sei, por exemplo, tem um negócio que eu tô diminuindo na minha vida, que é batata frita. Eu sei que a medicina já provou que a gente não deve. A gordura, né? O sal. É isso, é porque a gente bota o sal, mas a batata frita eu gosto. Mas é bom. É muito bom. Entendeu? Eu gosto. Nós temos que, pô... Não sou 100% saudável, Mário. Que bom. Eu gosto de churrasco, muito churrasco, e a carne que eu gosto, ela tem que ter gordura. Entende? Você gosta de qual churrasco? De que no churrasco? Eu gosto de carne, churrasco de carne. Mas carne que você fala carne de boi? Carne de boi, no churrasco de carne de porco. Carne de porco, pra mim, não faz parte do churrasco. É carne, quanto mais gordurosa, melhor. Aí eu não sou saudável, né? Quais carnes você gosta no churrasco? Picanha com gordura? Picanha com gordura é aquela que você sempre gosta, que é fraldinha. Não é fraldinha é muito gostosa. Contrafilé com queijo. Picanha com alho. Queijo, picanha com Contrafilé alho. com queijo. Aquela alcatra que eles botam queijo dentro dela em churrascaria, você já comeu? Então eu queria falar ela, eu falei contrafilé, né? Você falou contrafilé. É alcatra com queijo. Alcatra, bicho, aquilo é bom. É muito bom. Aquilo Gosto. é bom. Gosto. Pra um churrasco, você pode me chamar quantas vezes quiser. Mas carne de porco no churrasqueiro, Não. Carne de porco eu não consumo. Você acha seco? Acho estranho. Meus hábitos alimentares mudaram muito depois que eu me tornei adulto. Porque quando eu era adolescente e criança, eu gostava muito da carne de porco. O cheiro, inclusive, né, é lombo, né? Lombo. pernil e tal. Então o cheiro até me fascinava. Hoje eu não como. Eu não lembro da última vez que eu comi carne de porco. E não tem absolutamente nada a ver com animal, não. Não, tranquilo, velho. Você come sobremesa, velho? Só pra eu começar a andar aqui. Não, açaí.
Açaí, que é uma injustiça comparar, né? Porque o açaí que a gente toma aqui Não, é o sorvete, é o tomo. É um trem bizarro, velho. O açaí nosso... Se você mostrar pra um paraense, né? É uma ofensa, né? Mas é um açaí, talvez. Uma frutinha picada, não. Depois do almoço, é muita informação. Não, muita informação. Bem, nós temos que conversar bastante, viu, cara? Vamos. Você tem um canal, Sim. Ronda do Consumidor. Isso. Vou fazer uma breve história aqui. Fique à vontade. O Estevam Gaipo e o Paulo Araújo, humoristas, Ok. meus amigos, Sim. estiveram aqui na abertura do bar deles. E eu perguntei se existia alguma coisa do consumo mínimo. Uhum. Porque é uma venda casada a consumação. E aí o Estevam falou assim, não tem consumação mínima, senão Ben Mendes aparece no meu estabelecimento. Ele era piada que ele tava fazendo, não? Não sei. Eu falei assim, não conheço Ben Mendes. Ele conheça. Ele é muito melhor que os outros que estão aí. Que Eu gosto de isso? ver ele. Muito mais legal. E eu chamei Ben Mendes pra vir aqui. Você tem um canal defesa do... Ronda do Consumidor. Ronda do Consumidor. De onde é que veio essa ideia? Surgiu de modo não planejado, Mário. E antes de falar sobre a Honda, então eu quero fazer aqui um agradecimento ao Steve. Acho muito talentoso, acompanho as postagens que ele faz, acho um humorista bastante talentoso. Ele tem uma percepção para o humor bem interessante. A Honda do Consumidor nasceu de um projeto... Não foi um projeto, ela aconteceu, né? Eu atuava num jornalismo comunitário. E nesta atuação era para quê? Para servir de instrumento da sociedade para cobrar os seus direitos. E ali tinha, então, uma relação muito com política, né? Por quê? Porque o direito é exercido mediante política. Então, é o quê? É um asfaltamento que não tinha... me chamava para fazer uma reportagem sobre aquilo. Então, era um posto de saúde que não tinha médico, me chamava para fazer uma reportagem sobre aquilo. Era um jornalismo muito mais comunitário e local, né? Rapidão, mas já em vídeo ou você começou... Em vídeo. Tudo em vídeo, Em então? vídeo, tudo Então em você vídeo. já nasceu no YouTube? Não, era numa página de Facebook ainda. Tá. No YouTube foi um projeto depois, adiante. Mas, então... Esse projeto que a gente fazia, ele era uma alternativa, de fato, à única mídia que era preponderante na cidade, que era a cidade de Betim, né? Lá se tem uma cultura há anos de ter uma mídia que fala o que quer, né? Se é uma mídia única, se eu estou falando com um jornalista, se tem uma única fonte de informação, ela fala o que ela quiser e não há contraponto, né? Então, isso sempre aconteceu lá. Esta minha página, esse meu jornalismo, servia, então, de um contraponto. E o pessoal, então, a própria comunidade começou a engajar com aquele projeto. Então, as pessoas mandavam as suas pautas, as suas demandas, e eu as fazia. Até que uma vez eu recebi uma mensagem de um rapaz, eu falo isso em todo o programa que eu vou, é o Fábio o nome dele. Ele me manda uma mensagem, ele diz assim, bem, me ajude porque estou sendo lesado por uma clínica odontológica. Mário, quando eu recebi aquela mensagem, eu pensei assim, eu nunca fiz nada nem parecido com isso. Eu trabalho com jornalismo muito mais relacionado ao poder público. A gente cobra do poder público, né? Nunca fui a nenhuma instituição privada para fazer nenhuma cobrança. O foco não é esse. Porém, por que não fazer? Se há um ato de injustiça, eu, como bacharel em direito, estou vendo que é ilegal o que aconteceu. Esse cara tem o direito e o direito lhe foi tolhido. Por que não fazer? Eu tenho uma plataforma que está relevante na cidade. O mínimo que a gente vai conseguir para ele é trazer visibilidade, né? E a visibilidade é muito importante. Então me preparei, né? Estudei bastante o caso dele. Gravamos e deu certo, sabe? Quando eu falo dar certo, eu estou dizendo o direito dele foi resguardado. E por causa disso, ao ser publicada a reportagem, houve uma repercussão muito grande. Por quê? Primeiro, porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo, né? Elas me viam fazendo um outro tipo de jornalismo. Segundo, que funcionou. Então, se funcionou para um, pode funcionar para outro. E começaram a vir as demandas, né? Então, uma demanda atrás da outra, até que virou a Ronda do Consumidor. Então, por quê? O que é a Ronda do Consumidor? É um projeto que não nasceu planejado para ser assim, só que surgiram tantas demandas que não deu mais para fazer aquele outro jornalismo que eu fazia. Porque o tempo que eu deveria estar
dando murro em ponta de faca. Porque lidar com o poder público, muitas vezes, é isso. Né? É dar murro em ponta de faca. Principalmente se você não faz conchavos, que é o tipo de postura que eu sempre tive. Né? Porque convites aconteceram. Né? Não precisa de mostrar desse jeito. Tal. Essas coisas não me interessam. Até que, então, eu pensei, está sendo muito mais proveitoso fazer a ronda do consumidor para fins práticos, eu quero dizer, né? Para resultados. A gente está fazendo uma reportagem sobre um asfaltamento e passam os anos e o negócio continua do mesmo jeito. A gente está fazendo uma reportagem sobre uma violação do Código de Defesa do Consumidor, está impactando diretamente a vida do cidadão e ele está saindo ali com resultado. Eu acho que eu vou gastar minha energia fazendo isso. Por quê? Porque eu consigo ver um resultado muito mais próximo, muito mais efetivo e impactante e deixa com que os agentes públicos façam o que lhe é dever fazer, né? E que a sociedade cobre dos agentes públicos. E aí a Ronda surgiu e, graças a Deus, hoje ela é referência aqui no estado de Minas Gerais, na luta pela defesa do consumidor. A gente recebe consumidores que são indicados por órgãos públicos, e isso é interessante pontuar, porque já teve consumidor que nos procurou, que recebeu o nosso contato em bases da Polícia Militar, que já receberam o nosso contato em PROCON, que já receberam o nosso contato no Juizado Especial, porque chega lá e aí fala, olha... Por exemplo, PROCON. Uma audiência seria daqui a 30 dias, no mínimo, a primeira, aquela tentativa de contato com a empresa. Mas tem esse pessoal que faz um trabalho. E aí o consumidor vem. O consumidor vai a uma base da PM para fazer uma ocorrência porque foi violado no seu direito consumidor. O militar, olha, tem a Ronda do Consumidor que faz esse trabalho. Então a gente tem recebido bastante esse tipo de demanda. Então virou o que virou a Ronda. Que história bonita, parabéns. Muito obrigado. Mas só volta um pouquinho na linha aqui para mim. Uhum. Quando você começou, você já era bacharel em Direito? Você já estava formado? Você estava formando? Como é que é isso? Quando eu tem 5 anos, eu tinha recém-formado, não é isso, Paulo? Acho que eu era recém-formado em Direito. Quando você entrou para fazer Direito, você se imaginou fazendo isso? Jamais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando eu entrei para a faculdade de Direito, eu acho que eu entrei como todo aluno, não todo, não posso generalizar, mas como a maioria dos alunos do direito entram. O direito brasileiro ele é fascinante. Eu sou uma das pessoas que defendo o direito brasileiro. A despeito do ataque que as nossas instituições recebem e o direito recebe, eu discordo. A Constituição da República ela é muito avançada. É uma Constituição de fato cidadã. Porém, nós temos uma estrutura de poder que é completamente diversa do texto constitucional. Né? Então, vamos lá. Teorizar um pouquinho, mas não tanto. Nós temos uma Constituição da República que traz o paradigma do Estado democrático de direito. Ou, como eu prefiro dizer, Estado de direito democrático. E eu falo por que eu prefiro dizer Estado de direito democrático. Porque Estado democrático de direito. Como que você vai ter um Estado democrático se o direito não for democrático? Então, o direito ele tem que ser democrático antes da existência do Estado. Né? Isso é muito teórico, mas eu acho interessante. Então, o Tic-Tac estão trabalhando. Ok, depois a gente aprofunda mais. Só que, então, eu prefiro dizer Estado de direito democrático. Perfeito. Então, se a Constituição da República ela traz esse paradigma, significa, pela corrente teórica que eu sigo, que eu acredito, que eu incentivo, inclusive, que as pessoas conheçam, todas as construções do Estado, todos os provimentos estatais, e por construções do Estado, provimentos estatais, a gente entende tudo que o Estado produz, seja o provimento legislativo, seja o provimento jurisdicional, seja os outros provimentos, né? Do Poder Executivo também faz provimentos, né? Decretos, enfim. Então, todos os provimentos do Estado, eles devem seguir a cartilha constitucional. Então, eles devem ser construídos pelas partes em um devido processo, que aí é um devido processo legal, é um devido processo legiferante, enfim, depende do qual provimento nós estamos construindo, um devido processo legal
construído pelas partes e as partes compostas pelo povo. Mas não é o povo como um ajuntamento de massa, como está na descrição de Roberta Mata, por exemplo. Não é isso. É um povo como sujeitos legitimados ao processo. E para isso, essas pessoas, então, têm que ter o quê? Uma educação constitucional, uma educação democrática, né? Para que elas consigam construir um provimento. Um exemplo, Mário, como que a minha filha tem 6 anos de idade. Como a minha filha vai decidir acerca das contas da casa se ela não tem uma capacidade ainda de sequer saber fazer uma conta? Certo? Então, para que o povo seja chamado à construção dos provimentos jurisdicionais, esse povo tem que ser legitimado a essa construção, né? Então, enfim, teorizei um pouquinho, mas vamos voltar para o que eu estava te respondendo. É fascinante, então, o direito, porque a Carta Constitucional é isso que ela está versando. Mas quando você vai para a estrutura do Estado, nós temos, por exemplo, aí o estudante de direito acabou de sair de lá, da faculdade, com esse pensamento. Carta Constitucional, direito democrático. Tá? Aí ele chega, por exemplo, na estrutura do Poder Judiciário criminal. Ele ainda percebe uma alta carga inquisitória no direito criminal brasileiro ou direito processual criminal, processual penal brasileiro. Tem uma alta carga inquisitória. O que significa isso? Significa que o Brasil ainda produz juízes que eles são muito mais inquisidores do que juízes. Ele quer participar do processo ativamente, ele quer ser ativista judicial, ele quer construir o provimento, ele quer ser dono do processo, ele quer ter o processo como instrumento da jurisdição. Ele acha que o processo é um instrumento dele para que ele chegue à decisão que ele chama de sentença. O Brasil chama as decisões judiciais de sentença. Sentença vem do verbo sentire, ou seja, um sentimento do juiz, isso é altamente inquisitorial, né? O juiz ele não tem que sentir. No Estado democrático de direito, as decisões são construídas pelas partes. Então, o juiz, claro que você não vai reduzi-lo, ele é muito importante, porém ele é o terceiro imparcial, responsável, então, por homologar as decisões que são construídas pelas partes legitimadas ao processo. Isso é o direito constitucional, é o que a gente deveria praticar de acordo com o paradigma constitucional. Mas o estudante de direito, ele sai, então, e ele lida com um sistema muito mais inquisitório do que acusatório. Acusatório é o princípio constitucional. O juiz, ele é o terceiro imparcial. O Ministério Público vai oferecer os instrumentos, ou os elementos, aliás, ele vai oferecer os elementos de prova, a defesa vai na ampla defesa, no contraditório, enfim, esses elementos de prova vão ser debatidos no contraditório, que não é um falatório processual. O contraditório não é isso que o juiz faz. Abre prazo para que a parte se manifeste. Aí a parte fala, abre prazo para que a outra parte se manifeste. E, fez o contraditório. Contraditório é muito mais do que isso. Contraditório é uma batalha com paridade de armas para que se construa a prova. Então, a prova ela é construída pelas partes. Trazem-se os elementos de prova que, submetidos ao contraditório, cria-se a prova, que então eu entendo que é um juízo também. A prova é um juízo, né, construído pelas partes. Ok. Mas no sistema inquisitório isso não acontece. No sistema inquisitório a gente produz coisas como o mesmo juiz que determina a prisão cautelar é o juiz da fase instrutória. Então ele já tem a sentença decidida. Qual juiz que vai determinar uma prisão preventiva, Mário, e vai absolver na fase instrutória? Se você determinou a prisão preventiva, é porque você foi convencido, através do pedido, né, de que há indícios indicativos de uma concessão de prisão preventiva, que é uma prisão excepcionalíssima. Então, o juiz ele se convenceu, essa pessoa não pode ficar respondendo ao processo em liberdade, ela tem que ser encarcerada cautelarmente. O que acontecerá na fase instrutória para fazer com que esse juiz fale assim, poxa, não era bem assim? Então,
me convenço aqui de que essa pessoa, de fato, ela não era culpada, ela era inocente e absolva. É muito difícil. Então, o juízo o juiz da fase anterior à instrução não pode ser o juiz da instrução. Mas o Brasil ainda tem a dificuldade, por exemplo, de aceitar o juízo de garantias, porque a gente acha que é para passar a mão na cabeça de bandido, e não tem absolutamente nada a ver. Tem a ver com o quê? Com você dar um julgamento justo. Um juiz que participa da fase anterior à instrução, ele não vai fazer parte da instrução. Então, aí ele não vai estar tão contaminado pela fase anterior à instrução. O estudante de direito desespera quando ele vê que, na prática, aquilo que ele estudou lá na faculdade, na teoria, não é bem assim. Então, ele desanima. Ou ele faz um pacto com o sistema, né? Então, no meu caso, eu continuo apaixonado pelo direito. Eu sou apaixonado pelo direito. Mas, assim, eu tô maravilhado com o que você falou. Imagina. Achei interessantíssimo. Mas deixa eu só quebrar aqui. Vamos. Que horas que você falou assim... que o pessoal fala que é fight, flight or freeze, né? Isso que você explicou. Ou você briga, ou você congela, você para, ou você sai fora. Que horas que você falou assim, opa, eu tenho que ser... Não sei se vai chamar de parte atuante, eu tenho que fazer o meu aqui de outro jeito. Sim. Qual foi o clique? O clique foi quando eu identifiquei o meu lugar no mundo. Eu costumo dizer, Mário, que eu não espero que portas me abram ou me sejam abertas, porque elas nunca foram abertas. Eu tenho que arrombar portas. A ronda do consumidor é um arrombo de portas. Você está diante de alguém que não faz sentido ter conseguido a expressão que eu consegui. Eu não tenho parente jornalista, eu não tenho padrinho político, eu não tenho... Você é jornalista, você sabe quão difícil é para que um jornalista consiga se posicionar no mercado editorial ou no mercado de jornalismo, que ele seja respeitado. É muito difícil, principalmente se esse jornalista trata de um tema como economia, como direito, são temas nobres, né, que eles interpretam como temas nobres, então ainda é muito mais difícil. Se é difícil para você entrar no jornalismo, é muito mais difícil ainda para você pegar um tema desse. E aí você está diante de alguém hoje que faz um jornalismo voltado para a luta pelo direito. Isso é muito difícil, seria muito difícil de acontecer ou impossível de acontecer se eu não tivesse arrombado portas. Então, a ronda do consumidor é um arrombo de portas. O que eu chamo de arrombar portas? Eu estou chamando de... Não vou esperar que alguém venha e me convide e fale, bem, temos uma oportunidade para você, por que você não faz um jornalismo voltado para a defesa do consumidor? Eu não vou fazer isso. Eu não vou esperar que uma emissora de televisão me procure... Hoje eu já fui procurado por... Só tem uma que eu não fui procurado ainda, mas todas as outras emissoras de televisão de grande relevância já me procuraram hoje. Mas hoje é muito mais fácil procurar, né? Porque as portas já foram arrombadas por mim, né? Então é muito mais fácil. Mas se eu ficasse esperando que um dia essas portas iriam se abrir, elas nunca se abririam, né? Então eu fui buscar outras formas de fazer com que o direito fosse debatido. A ronda do consumidor, ela faz com que o direito ele seja debatido, ele seja refletido em camadas da sociedade que não são tão comuns do direito estar ali presente sendo debatido, né? Hoje, o público da ronda ele é muito heterogêneo, né? Então, por exemplo, tem pessoas serventuários do Tribunal de Justiça que são grandes seguidores da ronda do consumidor. Então, a ronda tem público no sistema judiciário, não só no Tribunal de Justiça, né? Não só como serventuários, eu quero dizer, mas... pessoas do sistema de justiça acompanham a ronda do consumidor, médicos acompanham a ronda do consumidor, mas ela também é acompanhada pela senhora diarista que não teve a 4ª série e ela conversa sobre a ronda e ela assiste a ronda e ela aprende o direito dela, pelo porteiro que não teve tantas oportunidades de desenvolver-se intelectualmente na intelectualidade formal, eu quero dizer, mas assiste a ronda e está sabendo falar sobre o seu direito. Então, ela conseguiu
trazer a discussão sobre o direito para camadas que por muito tempo foram negligenciadas. E está longe da gente ter conseguido uma coisa muito, muito maravilhosa, porque tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas o direito, por muito tempo, e ainda hoje ele é, mas em menor grau, ele foi por muito tempo um instrumento de segregação. Quem sabe o direito alcança espaços, quem não sabe o direito não alcança espaços, né? Como você vai exigir que o seu direito seja respeitado, Mário, se você não o conhece? Não tem como. Como você vai chegar a uma repartição pública e você vai exigir que o atendimento lhe seja adequado se você não sabe que aquela placa do 301 que está lá, desacatar funcionário público no exercício da sua função, ela é altamente intimidatória e antidemocrática? Se você não souber argumentar sobre o que é desacato e o que não é desacato, o que você vai fazer? Você vai questionar a estrutura relapsa do funcionalismo? Você não vai. É melhor você fazer o quê? Falar assim, fazer o quê, né? É difícil demais. Mas se a gente reclamar, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Então, a Ronda é uma revolução para dizer para as pessoas o seguinte: você não tem que aceitar ser desrespeitado no seu direito. Você não tem que aceitar. Não é digno de direitos quem não luta por eles. Belíssima frase. Imagina. Não é minha, tá? Não é minha. E eu vou emendar com uma frase que eu li de Jerry Seinfeld. Ok. Se o mundo fosse um joguinho, os advogados são os caras que leram o manual de instrução. Olha, pois é. Ele fala isso. Ele fala advogado... Ele tem um trecho de Jerry Seinfeld que fala: sim, cara, o advogado é um cara chato. O que você quer fazer do direito? Não, isso não pode ser assim. Isso tem que ser assim. Eu li o manual de instrução. Uhum. Eu sei como é que é. Jerry Seinfeld tem essa frase. Sim. Você falou sobre o seu público. Aonde que você é mais reconhecido? Onde que você é menos reconhecido? Você está falando em faixa etária? No meio do povo. Quero saber, por exemplo... Sim. A 98, onde eu trabalho, é uma rádio que durante muitos anos foi uma FM musical. Ok. Então, tinha o teste do aeroporto. Tinha um cara que não conseguia andar no aeroporto sozinho. Uhum. Que a galera voava nele. Sim. Esse é o cara do aeroporto. No aeroporto, andar com fulano de tal é um desespero. Que o povo voa nele. Aonde que o pessoal vai em você? Física, lugar assim na cidade que o pessoal te para. Então, hoje, é claro, eu tô longe de ser uma pessoa famosa, isso aí nem é cogitável. Mas eu sou bastante reconhecido em... É engraçado, eu não consigo te definir um lugar, Mário, porque eu sou surpreendido constantemente. Por exemplo, recentemente eu estive em um ambiente acadêmico de direito, que eu nem imaginava. Quer dizer, eu não fico pensando nisso, que eu levo a minha vida de modo assim, absolutamente normal. Então, eu não estava lá para falar sobre a Ronda, então, de repente, bem. Então, falei, faz sentido, porque a gente está falando sobre direito, faz sentido. Mas, por exemplo, também, um dia eu fui para uma audiência no Tribunal de Justiça, não foi no Tribunal de Justiça, foi na vara aí, da Raja. TRT? Não foi TRT, é da Justiça Civil, mas ele fica na Raja, lá em cima na Raja. Sim. E aí eu fui pra audiência, eu era parte. Quando eu cheguei, os seguranças me reconheceram e conversaram e pedem foto. É muito heterogêneo, sabe? Eu não consigo... É uma falha minha, eu deveria saber, né? Mas eu não consigo te responder assim, qual lugar que eu sou mais reconhecido, menos reconhecido. Talvez... Não tem o que você nunca foi. Falou, cara, tal tipo de lugar eu nunca sou reconhecido. Então, fazendo o contraditório. Eu saio muito pouco. Não, há muitos lugares que eu não sou reconhecido. Isso aí sem dúvida. Só que eu não percebo, o Mário, porque, por incrível que pareça, e nem deveria ser incrível... eu não fico pensando nisso, sabe? Tanto é que todas as vezes que há uma abordagem, e elas acontecem todos os dias, mas ainda assim eu me surpreendo. Por quê? Porque quando eu vou ao colégio da minha filha, por exemplo, eu vou como pai. Eu não fico pensando assim, eu sou bem, eu sou jornalista, alguém vai me reconhecer. Não, eu vou como pai da minha filha. Eu estou 100% das minhas energias pensando como pai da minha filha. E aí... Quando vem alguém, eu sou surpreendido. Então eu sou o pai, mas eu também sou jornalista, né? Então eu não tenho
essa busca, então eu não consigo nem perceber. Por exemplo, cheguei em tal lugar, não fui reconhecido. Eu não consigo perceber isso. Por quê? Porque eu não estou esperando por isso. Então, é muito mais a surpresa. Por exemplo, um dia eu fui no jogo do Mineirão. Jogo do Mineirão, torce não. pra quem? Cruzeiro Esporte Time Clube. certo. Fui ao jogo do Mineirão, eu tava de camisa do Cruzeiro e tal, e assim, demorou pra conseguir entrar. O que você quer quando você vai ao estádio? Você só quer correr porque o jogo tá começando, né? Sim. Então, tô correndo, de repente eu começo a ouvir bem. Aí, tinha algumas pessoas que queriam tirar foto. Aí, é nesse momento que eu falo, tá, então eu não sou só torcedor, sabe? Eu sou também o torcedor, mas eu também sou o jornalista. Só que eu não sei, eu quero ser psiquiatra, depois talvez eu consiga entender isso futuramente. Você tá muito normal pra ser psiquiatra, assim. Mas o psiquiatra... Apesar de não comer as coisas boas, Mas o psiquiatra... meus amigos psiquiatras são todos malucos, cara. O que é maluco? Olha, aí é um termo interessante, né? Porque eu vivo no meio de humorista, mas eu vou te citar. Maluco é um cara que é um quadrado que não encaixa num círculo, e todo lugar é círculo. Peraí, então, o maluco é um quadrado... Que não se encaixa no círculo. E todo lugar é um círculo. Entendi. Eu vou te dar a teoria do humorista. O humorista tem que ser diferente. Ok. Ele tem que pensar diferente. Sim. É a obrigação dele. E ele é tão diferente que quando você vai no teatro, tem 300 na plateia pra ver um que tá no palco. Então Sim. ele tem algo a dizer. Sim. A gente não é normal. Sim. Mas aí você não acha que todos... Meu Deus, meu podcast tá virando discussão sobre quem é louco. Que delícia. Todos nós. Bicho, eu vou pegar uma cerveja daqui a pouco. O que é a loucura? Você entende que a loucura... É claro que existe a patologia, por exemplo, esquizofrenia, enfim, mas não é disso que eu tô falando. Mas essa loucura que a gente atribui, você não acha que ela tem um caráter também histórico? Porque por muito tempo, pessoas eram reputadas como loucas sem esse diagnóstico psiquiátrico de uma patologia que tenha auxílio, por exemplo. Você não acha que a loucura também, esta loucura que a gente diz, psiquiatra é louco, fulano é louco, ela não seja também parte de uma construção histórica, cultural? Sem sombra de dúvida. Eu já ouvi em situações que eu prefiro não mencionar que alguém virar e falar assim, eu não me encaixo em certas convenções. Eu falei, não, esse cara é um herói, quero trocar mais ideia com ele. Imagina. Mas eu tava te falando isso. Por favor. Eu quero ser psiquiatra, então talvez algum dia eu consiga entender. Porque pode ser que eu tenha criado um mecanismo para lidar com, como eu disse, eu repito, eu estou longe de ser famoso, mas eu sou uma pessoa conhecida. Eu não consigo chegar a nenhum espaço, mas se não uma pessoa não reconhecer, isso é uma realidade hoje. Sou conhecido, não sou famoso, porque para mim famoso é o Neymar, certo? Se o Neymar estivesse aqui, o seu sistema de segurança ia ser completamente diferente do que está agora. Você não poderia divulgar que o Neymar está aqui, porque senão lá na porta ia ter muita gente. Então, isso é ser uma pessoa famosa. Estou longe disso. Mas, sim, sou conhecido por algumas pessoas. Talvez eu tenha criado um mecanismo para me proteger disso, Mário, porque isso é muito traiçoeiro. É muito traiçoeiro. Tudo que é muito efêmero é traiçoeiro demais. E a fama é efêmera. Hoje você é, amanhã você pode não ser. E se você busca isso, se você atribui o seu ser a isso, quando isso se for, foi-se você. Então, eu hoje sou conhecido na ronda do consumidor, enfim, mas amanhã eu posso não ser. E aí? E se eu começar a ser esta pessoa que busco por isso, eu vou começar a desenvolver alguns comportamentos, por exemplo, de ficar chateado quando alguém não me reconhecer. O cara que fazia o Batman na década de 70, Sim. Ele era chateadíssimo, porque as pessoas não reconheciam. Pronto. Ele desenvolveu um problema. E olha que tristeza. Se eu não me engano, é o Batman da década de 70, aquele Batman que hoje a gente chama de barrigudo. Né? Imagina você condicionar a sua existência a ser reconhecido pelo outro. Bem, a pergunta que eu quero chegar, nós vamos falar das suas matérias. Ok. Mas que eu quero falar sobre elas e eu achei muito legal, e eu tenho infinitas perguntas. O da Atena. Ok. Porque eu tenho certeza que no dia que você estava no Mineirão, com a camisa do time azul 5 estrelas... Sim. Em 1921, Palestra o maior Itália. de Minas.
Aí foi ele que falou, não fui eu, viu, gente? Que eu sou do futebol. Eu tenho certeza que ele falou assim, bem, tô na fila aqui, o povo tá me atrasando. Bem, eu tô não sei o que, não sei o que, o povo tá... Então, assim, você vai ter que lidar com isso, né? Como é que você não vai virar figura de ameaça, né? Sim. Você traduziu isso em outros termos muito bonitos. Mas o Datena fala que hoje em dia... Eu já vi uma entrevista dele falando isso há muito tempo. Sim. Ele fala que essa coisa dele fazer esse tipo de jornalismo que ele faz, chega uma certa hora que é ruim, que quando ele vai para algum lugar, as pessoas acham que tá acontecendo alguma tragédia ali. Sim. Você já tá nesse ponto? Claro. Uma vez eu fui entrar no pet shop para levar... Eu queria marcar para meu cachorro, na verdade. E quando eu entrei no pet shop, eu tava a rigor, né? Porque no dia a dia, eu fico... Eu não fico assim, né? Do jeito que eu tô aqui agora. Ele está de terno, se você está só ouvindo esse podcast. Isso. Terno e gravata. Então tem gente que vai só ouvir também. Graças a muito Deus, obrigado ouvindo áudio. Muito obrigado por me fazer lembrar. Então, eu só queria marcar o banho pro meu cachorro. E o moço saiu, ele me viu entrando, ele correu para dentro da parte lá interior do estabelecimento. E aí eu falei assim, algo aconteceu aqui, eu quero marcar meu banho, vou ficar esperando. Aí passou um tempo, aí ele volta. Aí tudo bem, você poderia marcar um banho para mim, pro Chihuahua, que era o meu cachorro? Sim, claro, vamos marcar, e não sei o quê. Aí depois eu soube que ele acompanhava a Honda e tal. Essa semana aconteceu algo semelhante, o meu carro estava numa oficina e quem tinha mandado o carro para a oficina era o assessor e a minha esposa. E a pessoa não sabia que o carro era meu e tal. Aconteceu que eu precisei de ir um dia lá. Aí, quando eu cheguei na oficina, ele deu uma olhada assim, aí eu falei, tudo bem? Porque, como eu tô te falando, assim, eu não fico pensando nisso. Eu sou Mas já tá acontecendo, meu irmão. Mas eu não penso, sabe? Então, eu não fui ali como o bem jornalista. Não, eu fui como proprietário do carro que eu preciso de informações. Então, quando eu cheguei, ele olhou assim, aí eu, tudo bem, bom dia, não sei o quê. Aí ele, bem, Mendes, oi, tudo bem? Te acompanho. Nossa, nem acredito que seu carro tá aqui. Não sei. Então, isso acontece diariamente, né? As pessoas, elas esperam, sim, que eu seja o jornalista em todo tempo. Mas eu não sou jornalista em todo tempo, né? Tem momentos que eu sou pai. Meus filhos, eu não deixo meus filhos assistirem meu conteúdo. Eles sabem que o pai deles é jornalista porque a minha filha sabe porque apresentaram para ela na van. Porque ela, indo para a escola, a assistente da van era fã do trabalho e o namorado, o marido, era também fã do trabalho. E aí ela falou com a minha filha, meu namorado, é doido com seu pai. Ela, seu pai. Ela mostrou o trabalho pra minha filha, mas minha filha não sabia. Por quê que os meus filhos não sabem? Meus filhos têm que olhar pra mim como pai. Eu sou pai deles. Você sabia que o Conan O'Brien, o humorista, ele teve um desse talk show, o Late Show, sei lá, ele foi o apresentador em um altão, meio descendente irlandês, assim, branquelão. Sim. O Conan O'Brien, dentre outras coisas, ele foi redator dos Simpsons do Saturday Night Live, mas ele tem um programa dele, ele tem um podcast também, que é um dos mais ouvidos do mundo. Eu já ouvi uma entrevista dele falando que pros filhos dele, ele é um corretor de imóveis de muito sucesso. Maravilha. Que ele nunca... Agora os filhos estão grandes, né? Agora já sabe. Mas que durante muitos anos ele viveu isso dentro de casa. Sim, é isso. Porque minha filha e o meu filho, eles precisam fazer o que eles fazem. O que eles fazem? Eles abraçam o papai. Se papai vai sair, não, papai, vem cá, tem que dar beijo e abraço. Então a gente sai com beijo e abraço. Eles montam nas minhas costas. Meu filho, toda vez que ele me vê de gravata, ele fala, tira a gravata, papai, eu quero pôr a gravata. Aí ele põe a gravata. Eles montam em cima da minha cacunda, que a gente chama aqui em Minas, né? Com essa liberdade toda. Meus filhos têm que ver isso. Eu sou essa pessoa para eles. Eu não sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor, que as pessoas... É claro, eles saem comigo, então eles acham muito divertido e curioso as pessoas pedirem foto para mim. E aí a minha filha sempre quer participar. Deixa eu tirar também, eu falo assim, não, filha, fica aqui com a mamãe, que o papai vai tirar. O que é, papai? Não, é porque gosta do papai. Aí eu falo que é amigo do papai. Eu sempre falo isso. É um amigo do papai. É uma amiga do papai e tal. Assim, eles são inteligentes. Minha filha tem 6 anos. Aí, um dia, acidentalmente, tá lá o meu rosto na televisão. Aí ela, papai, você tá na televisão. Eu falei assim, o papai tá na televisão. Tal. Mas eu não quero que os meus filhos tenham uma visão. E engraçado que eu achei muito interessante. Tem um amigo, até que agora a gente não tá, pela rotina, nós não temos muita oportunidade de conversar mais.
Mas o pai dele é desembargador do Tribunal de Justiça. E uma vez conversando, do Tribunal de Justiça de Minas, conversando com o pai dele sobre isso, o pai falava assim, não, as pessoas têm uma visão de que o desembargador, e precisa ter, né, que é aquela pessoa séria, formal, como as pessoas têm a imagem da Honda, que o Ben é uma pessoa formal, etc. Mas não, dentro de casa eu sou o pai dos meus filhos. Meus filhos... Sua filha te viu, porque, bicho, você falou isso, eu fiquei tão encucada. Sua Sim. filha te viu na televisão, achei legal. Eu tenho uma sobrinha que Sim. regula mais ou menos de idade com sua filha. Uhum. E um dia a televisão da casa caiu no YouTube aqui no podcast. Aham. Ela achou o máximo, segundo me Sim. contou a minha cunhada. Aí ela falou assim, quem que é pro Dino entrevistar? Ela falou assim, o Patati e Patatá. Sua filha já pediu pra você gravar com o Patati e Patatá, alguma coisa assim, cara? Não, ela não, é porque ela viu, assim, né? Eles não sabem o Você que eu cortou faço. rápido. Eles não sabem o que eu faço, assim. Mas eu alimento fantasias dos meus filhos, que eu acho que é importante, né? A criança, não sobre a minha profissão, por exemplo, mas quando em Belo Horizonte a gente morava no Lourdes, em frente à Praça da Assembleia. Sim. Então a gente frequentava muito a Praça da Assembleia. Aí um dia eu vi que eles estavam... Era aquela época que estava no lançamento do Homem-Aranha Multiverso, da não sei o quê. Ah, sim. Aí eu falei assim, não, eles estavam, gosto do Homem-Aranha, não sei o quê, meu filho e a minha filha. Aí eu falei assim, tá. Eu entrei em contato com um artista de BH, que ele é... Cosplay chama? Sim, cosplay, é o como cara que se veste como... do Homem-Aranha. E aí eu falei assim, eu quero te contratar para você aparecer pros meus filhos lá na praça. E aí eu fui com ele, aí falei o nome e tal. Se algum dia eles assistirem esse podcast, eles vão descobrir que era uma farsa do pai. Mas... Se você está perto dos filhos do Ben Mendes, atenção. Retire-os da sala. Disclaimer. 1 minuto e meio, daqui a Isso. pouco você volta, tá? E É o aí... bom tira as crianças do carro. Isso. E aí, rapaz, quando o Homem-Aranha veio pulando assim e tal, ela... Homem-Aranha, papai. Ele, Homem-Aranha e tal. Aí ele chamou-os pelo nome. Oi, falou com minha filha. Como que ele sabe meu nome, papai? E tal. Aí eu falei pra ela assim, não, papai conversou com ele antes, papai falou o nome. Ah, mas você conhece o Homem-Aranha? Até hoje, eles falam assim, eu conheço o Homem-Aranha. Quando alguém fala, eu conheço o Homem-Aranha, foi me visitar o Homem-Aranha e saber meu nome. Eu falei, ótimo, é bom alimentar essa fantasia. Que né? barato, cara. Parabéns, isso é fantástico. Bem, eu vi algumas matérias suas antes de gravar essa entrevista. Sim. Eu vi você falando com o pessoal de mecânica, eu vi você falando com o pessoal de clínica odontológica. Sim. E eu fiquei com a impressão que clínica odontológica seja um tópico recorrente no seu canal. Bastante. E uma das histórias que eu vi era uma clínica odontológica que tinha mais de uma filial. Tinha filial BH e acho que não sei se Contagem ou Betim. Ok. Você chegou lá para resolver o que você tinha se chamado para resolver. Você já conhecia o administrador? Ah, sim. Era Né? recorrente, talvez. Era recorrente. Você até usou o termo que ele era cliente do canal. Eu falei isso? Bicho, se não falou, eu entendi, porque tem um amigo meu que trabalhou na empresa que multa os outros. Aí eu falei, cara, tomei uma multa. Ele falou assim, virou cliente. Ele falava assim com a gente, cara. E aí eu fiquei assistindo. Acho que o cara tipo, era um senhor mais velho. Sim. E aí tinha pago por um serviço. Teve um caso que o cara tinha... Minto, teve o caso do senhor mais velho. Sim. Que o pessoal foi até um pouco, vou dizer, quase ríspido. E teve o caso desse outro, que esse pessoal não foi ríspido, não. O administrador apareceu, conversou contigo, tinha que devolver a quantia, marcou de devolver lá. Perfeito. Enfim. Ou seja, você foi chamado, né? Você foi, o pessoal buscou uma situação, uma solução, parece que a solução foi atingida. Sim. Enfim. Mas já aconteceu o contrário, de você chegar num lugar e descobrir que talvez a história não era bem aquela, ou que aquela pessoa que você levou lá, o consumidor, naquele caso estava errado, porque estatisticamente isso é possível. É possível. É possível. Claro. E quando a gente sai para gravar, por melhor que você seja, a realidade às vezes vai estar diferente. sim, e a Honda, Mário, ela é um reality, né? Então, assim, não tem nada combinado ali. O que há é um estudo prévio, né? E muito criterioso. A gente estuda o caso, a gente faz todas as perguntas que julgamos pertinentes para fazer antes de gravar. O consumidor não ter o direito, eu não me recordo disso ter acontecido. Mas eu ser surpreendido com informações durante a gravação, sim. Por exemplo, nós não temos a prática de atender consumidores que já tenham advogados constituídos.
Porque o propósito da Ronda do Consumidor é levar a cidadania e também socorrer ao hipossuficiente. Né? Embora a gente já tenha atendido até gente que tem dono de hotel e tal, mas o foco mesmo da Ronda do Consumidor é atender aquele consumidor que não teria condições de pagar um advogado. Mas não é impeditivo também, sabe? Não tem problema. Tem advogado e precisa da Ronda, não teria problema, assim, é um problema jurídico. Mas nós perguntamos. E aí, já houve caso do consumidor falar assim, não, eu não tenho processo ajuizado, não tenho advogado. E durante a reportagem, que é um reality, as coisas acontecem ali no momento, durante a gente saber que a pessoa está com processo já ajuizado contra a empresa, já, entendeu? Está com advogado. E aí, o que eu faço? Eu tenho a opção, você está nesse podcast gravado aqui. Qual é a opção que você tem? Se você não gostar do que eu estou falando aqui, você tem, ou do que você falou, se você não gostar do que eu estou falando ou não gostar do que você falou, você tem duas opções. Ou a primeira opção, manter o seu padrão ético e de honestidade e publicar, independente do que acontecer, ou manipular a sua audiência e não publicar, e cortar, e etc. Essas duas opções existem. Cabe a você e ao seu perfil optar por uma delas. Então, quando essas coisas acontecem, eu tenho a opção de falar assim, por exemplo, não publicaria, mas não seria eu. Então, eu publico. E aí vai ao ar. E a audiência, ela é capaz de fazer os julgamentos necessários. Então, se é um reality show, as coisas estão acontecendo, a audiência percebeu que o jornalista foi surpreendido por uma informação nova e não foi porque ele tenha sido negligente em perguntar. Isso, estatisticamente, isso pode acontecer. Claro. Né? A audiência julga, a audiência sabe. Sabe? A audiência sabe. Eu não recomendo que se faça isso. Afinal, quem está ali está teoricamente te dando a oportunidade de lutar pelo seu direito. É a mesma coisa, você tem um advogado. Você vai mentir para o seu advogado? O advogado não vai te representar em juízo, aí você vai mentir para ele? Você vai falar para ele, por exemplo, você está lá numa ação de alimentos. Você vai falar para ele que o seu salário é 10 mil se ele for 30? Ele é o seu advogado. E aí você vai falar você falou para ele que é 10, ele vai chegar em juízo e vai falar, não, mas o salário do meu advogado, do meu cliente, é 10 mil, excelência. Então ele não tem condição disso. Aí, de repente, o juiz, doutor, mas olha aqui, esses extratos aqui, você vai olhar para o cliente vai olhar para você, ele que vai ser prejudicado. Então, é necessária uma relação de confiança. Então, a relação que eu estabeleço com os consumidores da Ronda do Consumidor não é uma relação de advogado e cliente, até porque nem advogado sou. O que eu estou dizendo é que eu sou o jornalista que estou fazendo a reportagem, que é a oportunidade que ele tenha o seu direito resguardado. Então, quanto mais verdade ele falar para mim, melhor será. Por quê? Porque é um reality show, meu amigo. Eu não vou manipular. Se a empresa chegar e falar assim, não, mas não tem nada disso aqui, já prestamos a garantia, aconteceu isso vai ao ar. E aí a pessoa vai não ter o direito como deveria ter. Qual que é o último caso, assim, que você lembra que você fala assim, pô, cara, cheguei lá. Aham. A gente desenha muito na nossa cabeça, rapidamente, ao assistir o seu programa, Sim. a figura do bem e do mal. Ok. Eu não tô falando que você busca isso. Ok. Uhum. Mas assistindo isso, Sim. você traça ali, ó, aqui tá o bem, aqui tá o mal. Ok. Ou tá o grande ou tá o pequeno. Certo. Você falou do futebol. Sim. Eu vou lembrar de uma final de Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vitória. Ok. Quando o Dida era goleiro do Vitória, o Roberto Cavalo estava no Vitória também. Uhum. Que quem não era palmeirense, ou seja, o Brasil inteiro torceu por Vitória. Sim. Porque o Palmeiras já era campeão Sim. e tal. Então a gente tende a sofrer pro mais fraco, né? Ok. O americano chama isso de underdog, né? Aham. O azarão ali. Sim. Mas já teve algum dia que você foi pra fazer a matéria, Uhum. então eu vou usar outro termo, que você vai com a faca nos dentes, você tá pronto. Ok. Você conversou, você fez uma entrevista. Se você fosse médico, você diria que você fez uma anamnese. Bem feita. Né? Bem feita. Enfim. E que você chegou lá e a coisa foi pacífica. De bate pronto. Eu saio de casa torcendo por isso. Eu tenho 2 filhos, Mário, e eu quero ficar com os meus filhos. E você vê, olha a minha esposa, e eu te dou tranquilidade para dizer e olhar. É uma mulher linda. Eu quero ficar com eles. Eu não saio de casa querendo reportagem longa,
conflito, treta. Eu não busco isso, eu não quero isso. Eu quero o quê? Uma luta civilizada pelo direito e uma composição adequada do direito. Porém, a luta pelo direito, ela é uma luta árdua. Existe resistência. Então, assim, há situações em que a gente está lidando com fornecedores sérios, que eles entendem, sim, de fato houve uma violação ao direito aqui, mas nós vamos resolver. E está tudo bem. Eu não sou aquela pessoa que vou ficar assim, mas resolveram? Então deixa eu arrumar uma tretinha aqui. Não, até porque eu não estou te falando que um dia meus filhos vão assistir o meu material. Sim. Eu não quero passar a ideia para os meus filhos de que o pai deles saía em busca de treta. Não, o pai deles sai em busca de justiça. Isso que eu quero que eles saibam. E a justiça, ela acontece com treta, quando é necessário. Por quê? Porque há momentos em que falar não é audível, você tem que gritar. Né? E as crianças sabem muito bem isso. Né? Usam muito bem. Usam muito bem. Nenhum recém-nascido, nenhum neonato, quando ele está com fome, ele... Não, ele chora de forma expressiva, né? Então, dependendo da sua dor, você não vai falar muito baixo, com muita compostura. Mas eu saio de casa buscando uma solução civilizada. Então, quando isso acontece, rapaz, se você assistir bastante as reportagens da Honda, você vai ver que sim, ainda mais sendo você jornalista, você vai me ouvir dando dicas para o fornecedor sutis de não deixar o negócio degringolar. Eu dou dicas sutis, assim. Eu falo assim, por exemplo, se eu percebo que tem um lá mais desequilibrado, eu pergunto assim, você tem estrutura emocional para me atender? Se não tiver, chama alguém que tenha. Isso é uma excelente dica e isso é contra a audiência, veja. Você é jornalista. Você sabe que se eu deixar o pau quebrar, se tem uma pessoa instável, é com ela que eu quiser conversar, vem cá, isso vai dar entretenimento, né? Como dizem por aí. A audiência iria lá em cima. Eu não estou atrás disso, eu não nasci com audiência. Eu nasci precisando de família, então é uma base, um apoio, valores, alimento físico, um teto. Eu não nasci precisando de audiência. Então eu não saio de casa desesperado para fazer isso acontecer a todo tempo. Não. Mas eu sei o que daria mais e o que daria menos. E aí você me vê, quem me assiste, a minha testemunha diz, me vê militando para o que daria menos. Porque eu poderia ficar lá atiçando aquela pessoa ou conversando com ela. Eu sempre não quero conversar com essa pessoa. Só que eu também, meu amigo, eu não tenho o condão de impedir a pessoa de fazer o que ela quer fazer. Tem gente que quer, entende? Então, assim, eu falo, olha, você está indo muito bem. Vamos só resolver o problema aqui. Tá. Aí a pessoa começa a questionar isso, aquilo, A, B, C, D. E aí alguns partem para a agressão, outros partem para o deboche. Eu vou responder conforme precisa ser respondido. Né? Polícia, por exemplo. Se você assistir ao meu conteúdo, você vai ver que atualmente eu tenho dado uma boiada para não chamar a polícia para as minhas reportagens. Por quê? Primeiro, que não é do interesse, parece não ser do interesse da própria instituição se apresentar como parceira da sociedade no que diz respeito à luta pelo direito do consumidor. Por quê? Porque por muitas vezes profissionais que foram atender a ocorrência não tinham o menor preparo para atender a ocorrência e estava gerando constrangimento com a própria instituição. Porque, como eu te disse que a audiência é inteligente, a audiência sabe julgar. Então, se chega um policial militar para atender uma ocorrência, aí ele vai e fica lá, não sei quantos minutos falando com a empresa, mas quando ele chega para conversar com o jornalista e o consumidor, ele está completamente desmotivado a conversar, ele não quer conversar, ele interrompe, ele é agressivo. Quem está em casa assistindo vai concluir o quê? Parece que esse rapaz pegou um lado. E esse rapaz não pode pegar um lado porque ele é agente público. Ele tem que ter uma conduta ali adequada, escorreita, ortodoxa. Ele não pode tomar lado.
Então, estava começando a acontecer isso, sabe? Então, assim, eu não gosto de chamar, sabendo a importância de se chamar. Toda vez que você chama a polícia para uma ocorrência de defesa do consumidor, você gera estatística. E aí você auxilia o poder público para direcionar políticas públicas no combate à violação do direito do consumidor. Mas eu evito chamar. Evito treta, não gosto. As pessoas... Mas, assim, entretenimento... Tem gente que assiste por entretenimento. Eu falo que não é. A Ronda não é um programa de entretenimento. A Ronda do Consumidor está lidando com um consumidor que está sofrendo. É por isso que eu sou, assim, extremamente radical em não taxar a Ronda como entretenimento. Por mais que ela sirva de entretenimento para alguns, mas não é. Como que o sofrimento de alguém pode ser entretenimento? O consumidor que me procura, ele teve o seu direito violado. Isso é entretenimento. Cita um caso para mim que te dá orgulho. Todos? Da Ronda? Sim, mas um recente. Todos. Que você chegou em casa... era um dia que você abriu uma taça de vinho com a Morena, Ok. brindou com a Morena, falou assim, amor, esse vinho é nosso, hoje deu bom. Sim. Porque todo mundo tem um dia bom no trabalho. Sim. Mas me dá um dia bom aí, o que aconteceu? Então, tem casos que eles marcam mais do que outros, mas não por grau de importância, né? Mas pelo que aconteceu ali E você durante é um a ser humano, você reportagem. pode achar que Sim. um caso te chama mais atenção. Sim, sim. Já casos que envolvam pessoas hipossuficientes, mais do que já são, porque o código já determina todo consumidor como hipossuficiente. Mas tem pessoas em uma hipossuficiência, se eu posso chamar assim. Né? Aquele consumidor extremamente pobre, aquele consumidor extremamente... que tenha muito pouco conhecimento secular. Esses casos me tocam mais do que os outros. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa, mais do que a outra, precisa muito de mim. Então, eu já atendi já fiz reportagens na qual a consumidora ela não tinha condições financeiras para pagar o transporte para ir até o lugar para gravar. E a gente providenciou isso a ela, porque ela tinha o direito violado, então ela vai lá, sabe? Eu já defendi consumidores que estavam discutindo R$50. O direito dele custava R$50. E era muito importante para ele. Então, esses casos, eles mexem mais comigo, no sentido de que essa pessoa, se ela não tivesse recebido o auxílio da Ronda do Consumidor, como ficaria a dignidade dela? Como ficaria a autoestima dela? Ô Mário, você acha que uma pessoa ela fica bem com a sua autoestima se ela encomendar uma prótese dentária, por exemplo? A dentição a gente sabe que é importante para a saúde, não só estética, né, para a saúde. E na parte estética, ela também é importante para a saúde mental, né, porque uma estética inadequada afeta mentalmente a pessoa. Então, cuidado com a dentição afeta a saúde da pessoa. Aí, essa senhora vai lá, aposentada ou diarista, como era uma, batalha, perdeu o dente, né? Já perdeu os dentes. E a dentição é um marcador social brasileiro muito eficaz. Você quer conhecer o brasileiro na sua estrutura econômica, peça para que ele abra a boca para você. É um marcador social fantástico, né? Então, essa senhora já tinha perdido os dentes. Aí agora ela sonhava em conseguir uma prótese. E nós não estamos falando de implante, não. Nós estamos falando de uma prótese móvel. Ela vai lá e paga. E a empresa não oferece para ela uma adequada prestação de serviços. Cara, a inteligência artificial está aí para talvez conseguir me substituir daqui a um tempo. E talvez seja melhor. Porque enquanto for eu que fizer a Ronda do Consumidor, eu continuarei fazendo sendo um humano. Então essas coisas vão me afetar. O Ben é um jornalista que ele é parcial. Sou mesmo. Em alguns... Neutro, me apresenta um ser humano neutro. Ok? Não vai existir. Mas então deve existir o imparcial. Tá, imparcialidade não tem nada a ver com neutralidade. Mas é uma questão óbvia. Se eu estou com o Código de Defesa do Consumidor na mão, que é imparcial, o Código de Defesa do Consumidor não é parcial. Quando você pega
o princípio do Código de Defesa do Consumidor, ele é para a defesa do hipossuficiente. Então, ele já coloca ali alguém que deve receber um tratamento diferenciado em relação ao outro. Então, ele não é imparcial, ele é Código de Defesa do Consumidor, ele não é Código de Defesa das pessoas quaisquer. Não. Se tiver que ser imparcial, crie-se um Código de Defesa do fornecedor. Porque, por enquanto, existe o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele já nasce imparcial. Então, se eu sou o jornalista que estou fazendo uma reportagem que defende um direito que é um direito do Código de Defesa do Consumidor, é óbvio que, neste quesito, já é imparcial mesmo. É parcial, aliás, já é parcial mesmo. É o Código de Defesa do Consumidor. É o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu não vou me envolver ali, claro. Só que você percebe o seguinte, eu sempre abro o espaço para que o fornecedor fale e fale o que quiser. Cara, eu abro o microfone. Queira falar, tem gente que fala tudo. Aí, quando o fornecedor é inteligente, ele faz uma baita propaganda. E aí, quando ele faz a baita propaganda, a gente publica a propaganda dele. E aí, ele vai e manda mensagem pra gente, como aconteceu fui promovido a gerente depois que vocês passaram aqui. Aí outro, as vendas aumentaram depois que vocês passaram aqui. Que ótimo! O trabalho da Honda não é destruir a reputação de ninguém. O trabalho da Honda é o quê? É fazer um jornalismo que dê oportunidade para as duas partes se manifestarem e buscar uma melhor solução. Se você tiver uma postura como teve de uma concessionária de veículos aqui, nós estamos em Belo Horizonte, em Contagem, que o gestor extremamente inteligente assumiu o erro. Não, meu amigo, teve aumento de vendas na concessionária de veículos. Agora, se você é um desequilibrado que quer, sei lá, pegar um cabo de vassoura pro jornalista e sair correndo atrás do jornalista com um cabo de vassoura, você vai arcar com as consequências de ter pego um cabo de vassoura pro jornalista. Entende? Cabo de vassoura, não esqueça, tropa de elite traz o cabo de vassoura. Bem, mas sim. A senhorinha, então, que da dentição, o que aconteceu? Não, esse foi só um exemplo que eu te citei assim, mas ela contratou uma empresa, uma clínica odontológica para colocação de prótese e já tinha passado muito tempo e a prótese não ficava pronta e ela estava sem dentes e aí a pandemia já tinha passado há muito tempo e as flexibilizações sanitárias passadas há muito tempo e ela continuava usando máscara. Mas não era por questão sanitária. É por quê? Porque ela não ia usar máscara e ia apresentar a boca do jeito que estava. Então ela estava transtornada, meu amigo. E o problema, Mário, é que quando a pessoa assiste a reportagem da Honda ali naquele recorte, eu não sei o que algumas pessoas pensam, sabe? Sei lá, algumas delas eu suponho que pense assim, que eu tô lá na minha casa um dia tranquilo, aí eu falo assim, vamos caçar um problema? Vamos arrumar um problema? Fazer nada, né? Caçar uma treta ali. Caçar uma treta aqui. Vamos criar um problema. Criar um problema de prestação de serviço. Aí vamos... Não tem nada disso. Diariamente, o direito é desrespeitado e as pessoas estão sofrendo. Algumas têm coragem de chamar a Honda do consumidor. Outras deixam para lá. Sabe? Diariamente isso acontecendo. Outro caso que chamou muito a minha atenção foi dessa senhora que ela não tinha dinheiro para ir até o local dos fatos. Ela não tinha dinheiro. E aí, quando ela foi, aí você fala assim, você vai participar de um programa que você sabe que esse programa ele vai ser assistido, cada episódio vai ser assistido aí por 300 mil, 400 mil pessoas. O que você faz? A primeira coisa que você faz, cara, você vai pensar na forma como você vai se apresentar, né? Você vai vestir uma roupinha assim, você vai pentear o cabelo, a mulher, principalmente, né? Aí eu já cheguei e eu já senti a vulnerabilidade, a hipossuficiência ali. Por quê? Porque sabendo que ela ia participar de um programa com audiência no mínimo de 400 mil pessoas por episódio, ela estava trajada de uma forma que era perceptível a vulnerabilidade social. O filho dela também estava. E eles não tinham condições de ir ao local dos fatos. Então, você quer que eu chegue? Eu não sou essa pessoa, sabe? Você quer que eu chegue para uma reportagem dessa e eu olhe para essa pessoa e eu falo assim, é só mais um caso, vamos lá, vamos... Não, eu não tenho esse tipo de frieza, não. Não tenho, nunca terei, né? Eu acho que a compaixão é
padecer junto. Nós temos que atravessar uns aos outros e sermos por uns aos outros atravessados. Não tem como eu olhar para você e achar que conheci o Mário só de um podcast. Não. Recentemente eu fui a São Paulo, retornei a São Paulo. Por quê? Porque eu fui convidado para um podcast em Araguari. Depois, esse mesmo podcast me convidou para São Paulo. Então, eu cedi a segunda entrevista em São Paulo. Nessa segunda entrevista, nós fomos impactados. Houve trocas, assim, eternas. E aí eu falei, eu tenho que voltar. E aí eu voltei recentemente a São Paulo para reencontrar esse meu amigo. Então, não pode ser só um podcast. Eu só participei do podcast do Mário, amanhã eu vou embora. Ou seja, você se envolve. Sempre. Porque você falou do caso de R$50, o custo que você tem para captar aquela matéria é muito maior do que isso. Muito maior. E os processos? Você já pesquisou quantos processos eu respondo no Tribunal de Justiça? Não. Pesquise. Pesquise. São dezenas. As pessoas não imaginam isso. E não tem que imaginar mesmo não, porque Cristo me ensinou que não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Então eu não sou a pessoa que fica aqui, mas a Ronda do Consumidor, cada episódio custa não sei quantos R$1.000. Eu não faço isso. Eu não falo assim, mas defendemos aquele consumidor, ele foi embora sem nem saber que eu estou sendo processado. Pra que ele precisa saber? Ele não precisa saber não. Eu fiz o que eu precisava fazer. Ele foi embora, ele teve o seu direito resguardado e agora eu estou sendo processado pelo fornecedor. Ok, let's go, let's face it. Cara, o caso da senhora que estava de máscara porque não foi atendida, torço para que ela esteja com a dentição já em dia. Sim. Né? Achei tocante. Mas vamos trabalhar com o cenário aqui, cara. Ok. Eu adoro fazer isso no podcast. Vamos. Quem tá em áudio, eu acho que é legal quem tá viajando. Assim, Vamos. que viaja com a gente. Sim. Qual que é o dia... Olha eu sendo cruel. Qual que é o dia que você vai falar assim, cara, antigamente eu tinha muita demanda e hoje em dia eu não tenho mais. O que tem que acontecer? As pessoas têm que ser melhor educadas para saberem elas mesmas lutarem pelo seu direito. Essa senhora que estava de máscara porque pagou, não foi atendida, não conseguiu, você foi lá. Sim. Qual que é o dia que você vai falar assim, cara, antes tinha demanda, não tá tendo mais? Eu vou ver... Vamos projetar. Vamos, Eu sei vamos. O Brasil é um pouco complicado, né? Mas enfim. Ninguém é insubstituível. Então o meu dia vai chegar, né? Eu vou me aposentar. Não, eu tô falando isso não, bem, mas tipo assim... Tá falando o quê? Qual que é o toque de Midas? Não da sua pessoa. Sim, quando... A demanda. A demanda, perfeito. Demanda. Ok, na manifestação gloriosa do Filho de Deus. Só. O mundo jaz no maligno. Márcio, o mundo jaz no maligno. O mundo só produz maldades. O mundo só produz imperfeições. As pessoas, elas querem as suas vaidades, as concupiscências da carne. É cada dia pensando em acumular mais e amar menos, se doar menos, e é cada um por si. Enfim, a sociedade, o mundo, ele é escasso em compaixão. As pessoas, elas conseguem saber que alguém está sofrendo e elas simplesmente respondem assim, não posso fazer nada por você, não é problema meu, não posso te atender agora, e seguem a sua vida. As pessoas conseguem alimentar-se dos mais finos manjares quando do seu lado existe alguém que não tem o mínimo para comer. O mundo jaz no maligno. Então, só haverá a redenção completa com a manifestação do Filho de Deus. Eu não tenho expectativa de que algum dia esta terra será adequada para se habitar, que o direito será respeitado, que as pessoas serão respeitadas antes da manifestação de Cristo. Eu não acredito nisso, cara. Por quê? Porque todos os dias o que eu vejo é o seguinte, na medicina, eu estou lá na medicina. Medicina é o quê? É cuidar de pessoas. Então você imagina que o médico, ele deva ser uma pessoa extremamente humana, que veja o paciente para além da sua doença. Não é um doente, é uma pessoa com uma doença.
o método centrado na pessoa, mas, na prática, muitas vezes, não é assim. Muitas vezes, na prática, é o quê? Quanto que me vale esse plantão? Quanto que me vale essa consulta? Não posso conversar com você, por quê? Porque hoje eu tenho que atender 10 pessoas por R$ 800 cada consulta, porque eu tenho que fazer 8.000. Então, se você começa no derradeiro da consulta, chorar e desestabilizar, então, não vou poder te ajudar, porque tenho pacientes agendados. Isso acontece. Eu estava em um hospital muito badalado de Belo Horizonte, assim, dizem que os melhores profissionais ali estão, e eu vi um médico cardiologista abrindo a porta do consultório e o senhor em pé, o seu paciente em pé, junto com a senhora, tentando conversar ali algumas coisas que julgava importante. O cardiologista abriu a porta no sentido de, já chega, meu filho, vai embora. e quebrando a privacidade do paciente, né? Para ele era muito mais importante dispensar esse paciente, vamos embora, porque eu tenho que atender o meu próximo cliente. Então ele quebrou a privacidade do paciente. Eu escutei tudo lá de fora, que estava sendo conversado lá dentro. E aí você fala, mas será que não é porque o paciente estava conversando, o paciente era um paciente cardiológico que estava conversando sobre futebol? Não, não era isso, não. Não era isso, não. O paciente estava preocupado com o seu diagnóstico, estava precisando de mais informações do médico, mas o médico abriu a porta e o médico se portou de forma, tipo assim, vai embora, meu amigo. Entende? Então, isso acontece na medicina, que é uma profissão para salvar vidas. Isso acontece no jornalismo. Você quer falar de jornalismo? Todas as mazelas que acontecem na sociedade só continuam acontecendo porque a imprensa é conivente. Se a imprensa não concordasse, não aconteceria. Você sabe como que acabou o manicômio de Barbacena? Não. Com fotos. Um fotógrafo, repórter cinematográfico, né? Então, fez o papel de repórter, de jornalista cinematográfico, foi lá e fotografou aquele holocausto brasileiro, que assim ficou conhecido, e escancarou isso. Acabou o manicômio de Barbacena. Depois que a imprensa fez o seu papel. Então, todas as mazelas, todas as injustiças que existem na sociedade, existem porque quem detém o poder da comunicação se cala e não revela. A imprensa, ela tem o poder de constituir e de destituir. Então, todo poder maligno, e maligno, estou falando aqui, não é esotérico, de forma esotérica ou mística, não. Estou falando maligno de fazer o mal. Todo poder maligno que esteja ainda em evidência e exercendo poder é porque a imprensa está conivente. E a imprensa não é feita de pessoas? Por que é que você liga a televisão hoje e só tem um perfil de pessoas sendo executada, massacrada pela imprensa, pelos jornalistas? Criando um estereótipo de que o crime só está naquele tipo de gente. Por quê? Você já pesquisou a estatística do tráfico internacional de drogas? O perfil é completamente diferente dos que estão no programa do Datena, do Luiz Bate, de mais não sei quem. Por quê? Entende? Então, a imprensa também, o jornalista também, ele deixa, se ele quiser, a humanidade de lado e pensa na audiência. Então é muito mais fácil você, no seu programa, passar meia hora destruindo a reputação de um desvalido miserável do que você gastar 5 minutos falando sobre o filho da desembargadora que o carro está cheio de drogas. E que a desembargadora entrou no presídio para pressionar o diretor do presídio para liberar o filho. Por quê? Por que você não fica lá também meia hora falando? Porque você deixou a sua humanidade de lado e está priorizando outras questões. Dinheiro, poder. Eu fiz uma reportagem e eu cobrei posicionamento de autoridades públicas, grandes autoridades do estado de Minas Gerais. Um revés se manifestou contra mim. E eu comecei a receber algumas decisões que são teratológicas.
O que é teratológica, por favor? Teratológica é absurda, Ok. esquisita, estranha. Por quê? Porque eu ousei buscar os preceitos constitucionais que estavam sendo violados. E colegas meus da imprensa se silenciaram, sabendo disso. Por quê? Porque é muito mais fácil você fazer uma publicação dizendo que o Ben Mendes, o influenciador de BH, tem as suas joias furtadas e reclama da inércia, sei lá se foi assim, da Polícia Civil. É muito mais fácil você falar isso e botar uma capa, e botar na capa uma foto desse jornalista no princípio da sua carreira, de no mínimo 5 anos atrás, para descredibilizar essa pessoa, ou para no mínimo não dar o peso adequado que aquela reportagem precisaria. Você é jornalista, você sabe que chamar alguém de jornalista gera um peso, chamar de influencer gera outro. Isso te incomoda? Não, eu não sou nenhum nem outro, eu sou servo de Cristo. Mas a intenção é incomodar, a intenção é descredibilizar. Existem aí uma série de juízes que são influencers também. Mas você vai fazer uma publicação sobre ele, se você coloca o juiz fulano de tal, gera um peso. As pessoas dão mais crédito. Agora, se você coloca influencer fulano de tal, o que as pessoas vão imaginar? Influencer está ligado a quê hoje? A intenção, a palavra tem uma intenção, certo? Então, é muito mais fácil. Por quê? Porque este cara não tem poder. Nós vamos falar do Tribunal de Justiça? A 10ª Câmara Civil do Tribunal, que está censurando o jornalista? Não vamos falar. Não, vamos falar dele, não vamos falar do tribunal. Porque o tribunal tem poder para fazer o quê? Para nos amedrontar. Então deixa que ele vá ao Supremo Tribunal sozinho. E eu fui, cara. O problema é esse, entendeu? O problema, eu acho assim, é muito bom quando você sabe quem você é. Porque você não fica acreditando que você é o que você não é. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou servo de Cristo, só isso. Eu não sou jornalista, eu não sou médico, eu não sou empresário, eu sou servo de Cristo. Então, eu não fico pensando que eu sou o que eu não sou. Então, como servo de Cristo, eu estou chamado por Cristo para fazer missões, certo? Todas as outras coisas que eu exerço ao longo da minha vida são transitórias. Não me apego a essas coisas. São transitórias. Então, por isso que eu vou ao Supremo Tribunal Federal, é claro, e fui. E lá no Supremo Tribunal Federal, eu reverti a decisão de censura da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas. E eu fui para a porta do TJ e eu gravei lá dizendo que o Supremo Tribunal Federal tinha afastado a censura. E cadê os colegas da imprensa que vieram igual o urubu na carniça quando o influenciador digital de Belo Horizonte teve as suas joias roubadas, as joias da sua esposa roubadas, blá, blá, blá. Cadê eles? Ô, Ben, esse é um debate bom da gente ter, cara. É? Porque eu acho que tem muita coisa aí. Eu acho que nós não vamos dar conta dele hoje, não. Mas eu, Você não tá com medo do TJ te censurar também, não, de né? modo algum. Não. De modo algum. O TJ não censura ninguém. A 10ª Câmara Civil que tentou me censurar, mas o Supremo Tribunal Federal afastou a censura. De modo algum, porque eu tenho certeza absoluta que tanto você tá consciente do que tá fazendo e eu do que... Plenamente. Do que eu tô falando também. Mas assim, cara, esse lance do influencer, eu acho que conhecendo a turma do jornalismo, a turma de redação, Sim. eu vou ser sincero. Você falou dos pecados aí e tal, eu vou chegar neles. Sim. Eu tenho certeza que dentro de redação Sim. tem uma galera, mas uma galera que pensa muito parecido contigo. Sim, claro. É muito parecido contigo. E que talvez no meio dessa galera, Sim. sem subir muito hierarquicamente, um ou dois ali vão ter a dor de cotovelo. Sim. E talvez usem disso nessa hora também. Pesa isso nessa hora. Sim, pode ser. E aí eu vou te ser sincero, tá? É claro que existe a influência, os Sim. bastidores, mas eu acho que tem um pouco do ser humano também. Pode ser que Da sim. cotovelite aguda. Pode ser que sim, ô Mário, mas também pode ser que não, sabe? Porque é isso, é a luta, né? Então você tem duas pessoas duelando. Alguns preferem ficar pelo lado certo, outras preferem ficar pelo lado mais forte.
né? Então, sim, eu concordo com você. Neste veículo de imprensa que fez isso, no dia que eu fui lá, eu fui, entre aspas, tietado. Pessoas tiraram fotos comigo, da redação. Então você percebeu que 1 mais 1 deu 2 ali. Claro, claro. Você percebeu que 1 mais 1 deu 2. Certamente. Ô, bem, show. Cara, obrigado por me dar esse relato tão bonito. Fico agradecido. Imagina. Percebo que você foi Bonito incrivelmente é seu programa. sincero. Quem sou eu? Cara, você tava falando do pecado e de várias outras coisas. Eu falei da inveja aqui. Uhum. Eu, uma vez, num evento no Canadá sobre comédia, eu vi um doutor... Cara, eu vou chutar Chicago. Eu esqueço qual é a universidade dele, porque eu sou terrível com certas coisas. Que ele fala que o humor é uma violação benigna. Você tem uma violação ali benigna, que é uma coisa que não te incomoda, mas você ri. Deixa eu trazer agora um pouquinho pro lado de cá. Eu vi você se exaltando. Eu percebo que você é um cara comedido, você é um cara magro, você se veste bem. Obrigado. Enfim. Você faz alguma gordice, cara? Você transgride com o quê? Eu te falei, eu como carne gordurosa. Mas você sai de si assim, cara? Você transcende naquele momento? Sim. Não me incomode? Tipo cachorro que você não pode chegar perto da ração. Eu tô comendo carne aqui, me deixa quieto. Sim. Eu sou uma pessoa completamente diferente aos pés da cruz. Eu não vou conseguir não falar sobre isso. Porque toda essa postura que você está falando, essa compostura, esse comedimento que existe em mim... quando eu estou diante da cruz de Cristo, isso tudo se vai. E aí eu viro realmente uma criança entrando no Santo dos Santos. Aí você vai me ver chorando, você vai me ver prostrado. Bonito, cara. Mas então a sua violação benigna com o alimento, violação, então... né? Não sei. Eu trouxe pra cá do meu lado aqui, cara. Que eu acho que isso dá um papo legal. Mas de alimento é gordura. Gordura? Carne com gordura. A carne tem que ter gordura. Não faz sentido a minha carne sem gordura. Você falou do almoço, da refeição suntuosa, né? Com pessoas passando fome. Sim. A gente passa por isso no Brasil diariamente. A Sim. gente precisa resolver muita coisa. Muita coisa está errada. Mas qual que foi a refeição que você sentiu assim, cara, que legal que eu tô comendo isso? A refeição que eu senti, que legal. Eu gosto muito de acarajé. Mas teve um dia que você tava, por exemplo, você falou do vinho, você e a Morena. Sim. Que estavam você e a Morena num lugar X. Eu não tô querendo falar chique, tá? Sim, não, eu tô falando que claro. te trouxe alegria Sim. à mesa. Tem um dia desse? É difícil lembrar, né? É engraçado, né? É difícil eu tô lembrar. pra fazer as perguntas que você me responde. Senão eu tinha entrado no seu Instagram puxado. Não abriu o podcast, cara. Porra. Entendeu? Aqui eu faço cenário, neon, tudo vermelho aqui. Isso parece um... Enfim. Falhei, me desculpa. Mas Almoço de domingo, então, bem. Almoço de domingo. Sabe aquele almoço da família? Sei. Qual que é o menu que você gosta no almoço de domingo? Feijoada. Mas então porco pra você pode no feijão. Na feijoada. Na churrasqueira que não. Eu sou incoerente, tá vendo? Não, você é normal. Você é normal. Para de se sentir louco. Pare com isso, bem Mendes. Mas eu gosto muito de feijoada. Muito, muito de feijoada. Rapaz, eu acho que é o meu prato, assim, um dos meus pratos preferidos. É feijoada mesmo. Mas pra domingão, almoço de família, domingão é isso? Um almoço que reuniria toda a minha família, a gente conversaria muito e seria um almoço com uma feijoada. Bem, eu tô falando contigo aqui, cara. Eu tô pensando assim, o que eu posso pegar com esse cara pra gente falar que o consumidor tá sendo lesado? Eu tenho uma pauta aqui que eu vou fazer um vídeo com você. Você já viu na internet? Sim. Que o cara pega o refrigerante médio, coloca ele dentro do refrigerante grande, dá o mesmo tamanho, e coloca dentro do coisa, e às vezes ele faz de volta e dá errado. Você já viu isso, cara? Pega o refrigerante pequeno. Pega o refrigerante pequeno, aí ele pega o copo do médio. Ele coloca o pequeno no médio, dá aquela capacidade. Aí ele coloca o médio no grande, dá um pouquinho só a menos. Você já viu isso? Não, mas acontece, né? Pois é. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Eu até fiquei pensando, pra que eu te chamaria um dia pra me socorrer? E eu lembrei de uma coisa... Talvez não precise. Não, bicho, mas é um trem besta. Se eu não fosse quem eu sou, eu teria vergonha de falar. Mas eu sou um cara despudorado. Eu tenho vontade, cara, de um dia se eu estiver comendo em algum lugar, que quando eu era pequeno eu ficava puto, cara. Tinha um dia que tinha batata doce lá em casa, eu achava que era batata frita.
E comia e batata. comia batata doce. Sim. Se eu fosse uma criança, eu ia falar assim, mãe, eu vou chamar o Ben Mendes. Porque aquela batata Você pôs batata doce aqui. na comida. Eu Sim. acho que isso tinha que ser desinventado, cara. Batata doce na comida não é legal. Assim, Pois é. Frita não é. Eu gosto de batata doce todo dia, mas frita não. Eu e Ben concordamos. Ô, Ben, eu vou chegar ao final desse podcast mais uma vez. Foi uma alegria te receber aqui. Prazer Eu tô meu. felicíssimo que você foi tão sincero comigo aqui, que você falou coisas tão bonitas. Eu acho que a gente tem muito a conversar, talvez fora do ar. Mas eu quero que você descreva pra mim, cara, a refeição perfeita com a companhia perfeita. Ah, antes disso, já foi resolver coisa de comida alguma vez? Não. De comida nunca teve caso, né? Da Honda. Tá vendo? Você tá comida. cozinhando, você tá fazendo as pessoas felizes. Isso! Você que é dono de estabelecimento que cozinha, você faz o outro feliz. Faz as Que pessoas bom, felizes. que bom, que continue assim. Amém. Que a gente tenha problemas pra usar bem o bem aqui. Ô Ben, eu quero que você fale pra mim, cara, a refeição perfeita com a companhia perfeita no lugar perfeito. Ok, uma refeição perfeita seria... Entrada, prato principal, sobremesa. Eu quero saber o que tá na mesa, aonde que você tá, quem que tá sentado contigo, tá? Não é Ok. conceito, não. Tá. Então tá bom. Eu estou no Natal, na minha casa. Minha casa tá cheia. Você gosta de calor, cara? Não. Porque o Natal aqui no Brasil, desculpa, Faz- só é. eu interrompi seu pensamento. Tem hora Faz. que me incomoda, cara. Você bota aquela roupa, galera, mulheril se maqueia toda. É. E você tá suando, mas continua, Sei. por favor. A refeição é sua. Tá, então vamos lá. Estaria no Natal rodeado dos meus filhos, dos meus familiares, pessoas que eu amo. Minha esposa à mesa. Mesão. Mesa grande. Mesão. Engraçado que quando eu sou pai de 2 filhos só, né? Minha família então tem teoricamente 4 pessoas, mas quando fomos comprar a mesa, eu comprei a mesa maior que tinha porque eu preciso de casa cheia. Isso aí, E isso mesa aí. de pessoas à mesa. Engraçado isso. Então, Natal, ceia típica de Natal. Eu gosto muito do Chester assado. Que bom, cara. Eu tava tendo um embate hoje com uma pessoa que falou que eu tava falando que a carne do Peru, Aham. carne de Peru, Sim. é muito sem graça. O Chester eu acho mais legal. Eu também acho, ele é mais suculento. Você gosta do frangão de padaria, Ben? Também. Ai, bicho, isso é bom demais. Muito. Chester. E a minha sogra, ela faz um frango recheado lá que ela desossa ele, é maravilhoso. Bicho, isso é também. bom demais, velho. Muito Se o bom. povo soubesse. Então estaria à mesa. Chester, que é mais Chester. farofa, que as farofas. Sim, farofa, Carregado, salpicão, tal, que Paula salpicão. gosta. Agridoce. No Natal eu abro exceção para farofa agridoce. Eu ia te falar uma coisa aqui que eu esqueci, cara. Era Eu sobre interrompi isso. o convidado, velho. Não, imagina. Mas era uma coisa... Batata frita com ketchup é agridoce, né? Você come batata Não. frita com ketchup? Não. Ah, então... Mas só na porque ceia isso de é Natal. agridoce. Mas na ceia de Natal, sabe? Aquela farofa que aí você coloca lá. Naquele dia pode. Naquele dia dá. Hashtag compreendo. Lembrei. Não teria vinho, porque não Justo. bebo na frente dos meus filhos. De Justíssimo. jeito nenhum. Justíssimo. Teria a minha água, mas para Paula teria uma Coca-Cola, porque ela é viciada na Coca-Cola. E muitas brincadeiras para as crianças. Ei, coisa boa. Amém. Que refeição linda. Bem, obrigado que você veio aqui. Imagina, é um prazer. A gente vai terminar esse episódio. Sim. Eu tô com o apoio da camisologia, que agora está me vestindo para que eu fique no nível próximo de Ben Mendes, que é um cara que sai de casa de terra. Você tá doido. E eles mandaram para ti uma camisa Muito também. obrigado. Tá? Olha, A que camisologia, legal. você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, é que faz essa camisa que eu estou usando. Eles têm umas camisas mais descoladas, aqui perguntei para eles qual que talvez o Ben usaria. A gente foi no repertório deles, encontrou uma coisa... É um descolado, mas acho que talvez seja do Ben. A questão é o tamanho, que o Ben é alto, mas não é gordo. Muito então, obrigado, olha aqui. fomos numa camisa legal da Camisologia, uma marca Muito mineira obrigado. que vende os nossos preceitos, né? Sempre ligada a doce, comida e tal. muito obrigado. Camisologia está me vestindo agora. Ben Mendes ganhou também uma camisa, se me der Queijo certo. de Minas. Exato, ela tem essa série Queijo de Minas, é uma camisa fantástica. Muito Você obrigado. vai acessar na rede social, @camisologia. Eu sou Mário Alasco, Ben Mendes, até agora, se não teve curiosidade, ele tem o Instagram dele, @repórter Ben
Mendes, o canal do YouTube também, Repórter Ben Mendes, onde ele faz a ronda do consumidor, redes sociais também. Se você gostou dele, siga ele, provavelmente você conhece ele, não me conhece, né? Enfim, e esse é o podcast Também Gosto. Bem, obrigado que você veio, cara. Eu que agradeço, Mário, muito obrigado pelo convite, pela honra, né? Eu sempre fico muito grato quando posso conhecer outras pessoas, falar em outras plataformas, espero que tenha sido proveitoso esse nosso tempo, que para mim foi. Valeu. Ó, eu vejo vocês numa próxima. Eu sou Mário Alasca. Dá o like aí. Chega mais. Valeu. Tchau, tchau.